Vamos tratar desse assunto aqui. Você pegou de surpresa também, está dando dor de cabeça em tanta gente, esse negócio que por falta de dinheiro, a eleição de 2006 não terá urna eletrônica. Como é que você avalia isso? Na verdade, Bob Charles, também fui surpreendido com essa notícia, onde que não tem outra palavra que possa ser usada a não ser um retrocesso no processo eleitoral político, uma vez que o Brasil se despontava com a tecnologia da urna eletrônica, uma forma mais segura, uma forma mais eficaz, uma forma que inclusive, os Estados Unidos, a eleição lá é ainda anotando, manual. Né? Então, os Estados Unidos é considerado um país, de primeiro mundo, subdesenvolvido, acima de tudo, né? E não tinha de forma alguma a urna eletrônica. E assim, o Brasil, o Supremo Tribunal Eleitoral, fala-se na questão do dinheiro, né? Fala sobre a questão da escassez, a dificuldade do dinheiro, mas até onde pode ficar também a garantia do eleitor? Até onde pode continuar de forma, uma vez que começamos uma tecnologia avançada, segura e honesta, que é o programa da urna eletrônica. E agora retroceder para assinalar quem são os candidatos. O 1 vira 7, o 9 vira 6 no resultado final e termina elegendo quem efetivamente não recebeu o voto. Exatamente. Inclusive foi aprovado na Câmara dos Deputados. Eu fiquei muito feliz também, Bob. É assim, o eleitor, ele ia fazer uso da urna eletrônica, no ato do voto, ele seria imprimido um comprovante do seu voto, com a foto e com o número do candidato que ele tinha votado. E quando foi ontem, fomos surpresos com esse retrocesso do Supremo Tribunal Eleitoral com o voto manual. Voto manual esse que a gente vai assinalar em quem a gente vai votar. Então, assim, se fosse mais ou menos no meado, na época do Abel Barbosa, as eleições agora vai passar uns 5 dias para ter o resultado. Que, lamentavelmente, eu fico muito triste com essa atitude, mas eu acredito que há tempo ainda para se repensar, que o governo Dilma Rousseff, junto com todos os seus ministros, possa estar vendo uma forma e que retire essa situação de cena. Muito bem. 11 horas mais 29 minutos. Estamos conversando com o líder do governo na Câmara, o vereador Marconi Daniel. O senhor participou do almoço de ontem com o prefeito Anilton, Luiz de Deus e outros vereadores? Sim. Qual foi o prato? Eu quero saber o prato. Foi surubim, eu sou fã de surubim. Rapaz, teve lá um peixe com um molho rosé. Teve um surubinzinho também. Não é pra nós. Teve um camarão que não é minha praia de forma alguma. Nunca comi, mas não suporto o camarão. Adoro eu acho interessante quem come e tal, mas também não é minha praia. Eu fui no tradicional, no feijão com arroz. Quisera, né, o Tiago, a gente ter essa oportunidade de comer um surubinzinho e tal, tá com tanto tempo. Mas vamos tratar do assunto. Ontem, eu estava vendo um material que o encontro de ontem foi efetivamente para alinhar, né, a conversa, para que a partir de agora o rumo tome realmente o rumo de campanha, já que está definida a posição do ex-deputado federal Luiz Barbosa de Deus. Bem verdade, Bob, em todas as inaugurações, em todos os encontros, inclusive na eleição passada para deputado, presidente, senador, no término das eleições, quando o ex-prefeito, o ex-deputado estadual, ex-deputado federal e atual pré-candidato a prefeito Luiz Barbosa de Deus, o prefeito Anilton deu uma entrevista na Rádio Bahia Nordeste e nessa entrevista o locutor perguntou a ele quem seria o candidato, o próximo candidato a prefeito, e de imediato ele, sem pensar, disse: o meu candidato a prefeito é Luiz Barbosa de Deus. Então, em todas as inaugurações, em todos os encontros, em todas as reuniões que o executivo, que o prefeito fazia, já tocava no nome do Luiz de Deus. Então, assim, foi uma grande surpresa, na verdade, ele ter feito essa ligação para a Rádio Bahia Nordeste, que foi aonde anunciou ontem de primeira mão, até pegou de surpresa o próprio prefeito, todo mundo, enfim, toda a cidade de Paulo Afonso foi surpreendido com a efetivação da pré-candidatura do prefeito Luiz Barbosa de Deus. É um nome que está entrando num grupo como um consenso de todos, é um nome que vem para dar continuidade a esse trabalho. Não podemos de forma alguma votar, Bob Charles, 2004, 2008. A terror cena que aconteceu no município de Paulo Afonso, que foi quando houve um desequilíbrio econômico, um desequilíbrio na economia, um desequilíbrio ao funcionário público e uma falta de respeito ao povo de Paulo Afonso. Todo mundo reporta um pouco de 2004 a 2008, quem foi que esteve lá gerindo a prefeitura e viu o total descontrole. Foi quando a volta do Anilton Bastos Pereira ao município, à prefeitura de Paulo Afonso, e aí
dando continuidade ao crescimento e ao progresso da nossa cidade. Deixa eu lhe abraçar sem lhe apertar. Você, como líder do governo, me responda. O cara não caracteriza promoção pessoal e campanha antecipada da presença de Luiz de Deus nas inaugurações do prefeito Anilton? Bem verdade assim, Bob, o que eu posso estar frisando, que o Luiz de Deus, acima de tudo, ele é um cidadão polofoncino. Ele é um cidadão que faz parte da sociedade, ele é um médico e que nos encontros ele nunca falou, ele nunca citou de forma alguma que era pré-candidato a prefeito. Né? Então, assim, ele nunca fez um discurso alusão à candidatura, fazendo alusão à candidatura, e muito menos pedindo voto. Ao contrário, estava dando sua opinião pública. Se estávamos em uma reforma de um PSF, era convidado como qualquer um outro cidadão. E lá ele fazia seu mero discurso, lógico que como ex-deputado federal, tem sua parcela e contribuição, e como ex-prefeito Alfonso, em fazer o seu discurso, mas de forma isolada e não pedindo sua autopromoção e muito menos voto ao povo de Paulo Afonso. O governador Rui Costa, ele mantém uma predisposição de que ele vai pulverizar nas cidades que terão segundo turno, mas nas cidades como Paulo Afonso e aqui no norte da Bahia, ele pretende que a base aliada, que os aliados a ele tenham apenas um candidato. Quem seria hoje o principal candidato da oposição para concorrer, para disputar com o Luiz de Deus, na sua avaliação? Na minha avaliação, assim, Bob Charles, uma coisa que muito me preocupa, até justo com esse seu comentário agora, sobre o governador Rui Costa, ao qual eu tenho uma grande admiração pelo trabalho que ele vem tendo no nosso estado, em dizer que só um candidato. Então, assim, onde é a nossa democracia? A democracia, quando eu quero dizer assim, os outros candidatos dos outros partidos não terão o direito de ser candidato. Por exemplo, a pergunta que não quer calar. O Mário Negromonte Júnior anunciou sua candidatura oficial. Saiu em todos os sites da cidade. Em particular, o deputado federal anunciou que seria candidato a prefeito de Paulo Afonso em 2016. Como fica essa conjuntura? Hoje, o Luiz Barbosa de Deus vai ser um candidato que vai migrar para o PSD. Eu não tenho dúvida que ele vai para o Partido Social Democrático, que é o PSD, que é da base do governo Rui Costa. Então, assim, entre essa conjuntura política, em saber se ele vai conseguir ter esse domínio ou não, eu acho que o futuro vai revelar. O futuro dirá. Exatamente. Com relação ao vice, já se fala alguma coisa ao vice do governo? Bob, já que você é de lá de dentro? Mas assim, seu nome já foi citado? Bob, o nome já foi citado, inclusive por alguns sites que tem na cidade. Eu sempre me digo que me comporto como um bom soldado. Estou à disposição, o que for o melhor para o grupo, farei. Estou desempenhando meu papel quanto vereador, quanto legislador. Estou na luta para a reeleição, estou trabalhando incansavelmente no nosso dia a dia com a garantia da nossa reeleição para vereador. Mas, se algo tiver de vir por gravidade, ou para o melhor, para o grupo, simplesmente eu estou me comportando como um bom soldado. Muito bem, vamos tratar da Câmara de Vereadores. Deixa eu perguntar para você está líder do governo, né? Recentemente foi eleito líder do governo, não é isso? No primeiro biênio tirei 2 anos como vice-presidente da casa e esse é o meu primeiro ano agora, no segundo biênio, como líder do governo. Como está se sentindo? Muita responsabilidade, muito compromisso e, acima de tudo, uma pressão enorme. A gente, Bob, no dia a dia, você como jornalista sempre está dando uma passada lá na Câmara de Vereadores e no seu site, que desde já eu quero parabenizar aqui pelas atualidades, em estar com suas matérias, falando sobre a política local, falando sobre o desenvolvimento, falando sobre a qualidade de vida e falando sobre gestão. Isso é muito importante, que um site realmente venha botar o povo de Paulo Afonso ciente do que vem acontecendo. A questão da liderança do governo hoje, Bob, chama muito a questão da responsabilidade. O compromisso que você tem de defender um governo, um compromisso que você tem de aprovar os projetos, um compromisso que você tem com uma bancada. Lógico, o líder do governo, na verdade, ele não é um líder único e a solução de tudo. Ao contrário, eu preciso de ter uma bancada. Uma bancada essa que é junto com eles, é junto com ela, que inclusive na bancada temos uma vereadora Leda, irmã Leda, né? E que nessa bancada
A gente precisa da votação, a gente precisa da discussão, a gente precisa manter esse elo de comunicação com os 10. E hoje nós temos 10 vereadores na bancada que compõem o governo Anilton Bastos Pereira. É fácil defender o governo, Anilton? Bem que você falou que ia apertar num abraço, né? Então, assim... Sem abraçar, eu vou lhe apertar. Sem abraçar vai me apertar, mas assim, é fácil defender um governo Anilton Bastos Pereira hoje? Sim, com toda clareza, com toda a eficácia, eu posso aqui estar dizendo a você que é um governo transparente, é um governo honesto, que vem se preocupando cada vez mais com o povo da nossa cidade. Tivemos vários projetos de leis que já foi aprovado esse ano, lá na Câmara de Vereadores, e inclusive são projetos que vêm beneficiando principalmente a classe mais pobre, a classe mais humilde, a classe que realmente precisa que o governo esteja presente. A exemplo, Bob Charles, agora na segunda-feira passada foi aprovado 3 projetos de lei. Um é o que cria o Programa Municipal de Habitação e Interesses Sociais. O que é esse criar o programa? Criar o Programa Municipal de Habitação e Interesse são características que vai definir requisitos para que você possa obter uma casa, para que você possa estar ganhando sua casa. Com quantos? Um filho, 2 filhos, um casal de idosos? Enfim, assim pode estar sendo aprovado essa questão do projeto como foi. Temos também um outro projeto que foi aprovado, que é o Programa Municipal de Organização Social. Esse aí é a questão da comissão que vai ter a participação do funcionário público, da pessoa física, que é a pessoa de fora, e temos também, que foi aprovado ontem, um projeto que cria OS, né? As organizações sociais, que pode sim estar gerindo um hospital no futuro, o HMPA, e dando assim uma melhor qualidade de saúde para o município de Paulo Afonso. Então, ontem, resumindo, o papel do líder do governo é justamente estar fazendo essa comunicação, é fazendo essa ponte, é fazendo esse meio de campo, é tratar uma política da boa vizinhança. Eu quero aqui dizer, Bob Charles, uma coisa que vem muito nos surpreendendo, e graças ao nosso bom Deus, a força espiritual que ele vem nos dando no nosso dia a dia, é que eu não consigo enxergar um vereador adversário do governo Anilton Bastos, e muito menos adversário da minha pessoa. Ao contrário, a Câmara e o plenário, ele tem um plenário soberano. Ele lá onde reina a democracia. Cada um tem sua opinião de votar. E lá eu respeito, mas respeito muito. Mas o que eu posso aqui estar lhe dizendo com muita propriedade, com muita certeza, é que até agora que os projetos que vêm beneficiar a sociedade polofonsina, nós temos lá o vereador Pedro Macário, temos Bero do Jardim Aeroporto, temos o vereador Edson Oliveira e os 10 que faz parte da nossa bancada, que vem o Regivaldo Coriolano, o presidente Petrônio Nogueira, o Ivaldo Salles, vem a questão da Irmã Leda, vem o Marcondes Francisco, o Manuel Carreira, vem o Bero do Jardim Bahia e vem o Zé Carlos, que também vem preocupado com o dia a dia em melhoras para a nossa cidade. Então, assim, os vereadores que hoje vêm compondo a base do governo, vem mostrando o nosso dia a dia e vem mostrando o que é o melhor para a nossa cidade. E que, graças a Deus, vem fluindo e que cada dia mais só quem tem a ganhar é o povo de Paulo Afonso. Muito bem. Qual a avaliação que você faz desse ano de 2015, da atuação dos vereadores? Quero registrar aqui a presença do vereador Pedro Macário, eu o convidei para a gente conversar um pouquinho aqui também. Esse aqui chegou atrasado, mas a gente vai dar um jeito, Macário, pode ficar aí tranquilo. Tá no meu site, inclusive no site bobcharles.com.br, está um material do Dinho e do Macário. Ambos estão prestando contas desse 2015. O vereador Pedro Macário destaca ações do mandato e o vereador Dinho presta contas do mandato em 2015, entre outros vereadores que a gente vai gradativamente publicando, porque o espaço também é muito pequeno. Diga, o Austin vai então. É só chamar? Ele está ouvindo a gente já? Então veja aí para a gente chamar. O ano de 2015, qual é a avaliação que você faz em meio a tantos imbróglios que a gente está vendo na Câmara de Vereadores ultimamente? Esses imbróglios que você vem falar aqui são pessoas que realmente não têm compromisso de forma alguma com o povo de Paulo Afonso. Parabenizo muito o Macário, que ele entrou com um requerimento. Inclusive, o Macário está aqui na minha frente e com a experiência política que ele tem, Bob, até antes um pouquinho eu estava tranquilo, viu? Mas a presença do Macário aqui me deixou um pouco nervoso pela experiência política que ele tem. Então, assim, Bob Charles, falando até um pouco do vereador Macário, que ele me permite aqui, ele entrou com um requerimento solicitando a questão de paralelepípedo para o bairro rodoviário em algumas ruas que não são calçadas, por exemplo. O que eu posso estar dizendo com toda a propriedade? E é um requerimento que é aprovado por nossa bancada.
Teve projeto de leis hoje do vereador Macário, que aqui ele vai estar estendendo a todos para que tenha conhecimento, que foi aprovado, como também do vereador Edson Oliveira, por exemplo, aquela questão do asfalto do BNH, que foi requerimento de solicitação do vereador, entre outros projetos de leis também que o vereador Edson Oliveira entrou, e para a avaliação da nossa bancada de situação, é o bem comum da sociedade polofoncina. Então, assim, estamos sim lutando para que esse progresso continue. Eu sempre digo o seguinte, que pode ter a divergência da sigla partidária. Agora, o bem comum do povo de Paulo Afonso tem vereadores que é muito preocupado com essa situação. Muito bem. Horário da Câmara. Há quem diga que a baixa frequência por ocasião das sessões ou seria em função do horário. Segunda-feira, 9 da manhã, não é muito aconselhável. Talvez, Macário parece que já conviveu esse momento à noite, não é, Macário? O que você acha? Esse horário deve ser mantido, deve mudar, ou fica como está? Bob Charles, isso vai muito de uma característica de cada presidente que ali vai administrar aquela casa. No meu conceito, eu era a favor que fosse a parte da noite onde o cidadão e a cidadã de Paulo Afonso pode estar mais à vontade, sai de suas atividades, e à noite pode dar um saltinho lá para estar olhando o que o seu legítimo representante está fazendo pela comunidade, pela sociedade de Paulo Afonso. Então, assim, cada um tem seu pensamento, cada um tem sua vertente, então, assim, cabe à união de todos, ver qual é o bem comum, bem que, fazendo uma ressalva aqui, Bob, que todas as sessões às 9 horas é lotada. O plenário está lá, todo mundo participando, entendeu? Ultimamente tem sido assim, em função também, né, sessões assim, meio tumultuadas que têm ocorrido. Inclusive, a última sessão, 2 parlamentares se retiraram do plenário. Na verdade, os 2 parlamentares se retiraram e ainda, inclusive, eles alegam a questão de democracia. Como é que a gente entra com um pedido de dispensa de formalidade porque a gerente do Banco Sicoob ia apresentar o que aquele banco pode oferecer ao povo de Paulo Afonso de melhoria, para que você seja um cooperado daquele banco. Então, assim, foi aprovado por 13 vereadores e os outros 2 insatisfeitos saíram da sessão. No que diz assim, o desrespeito ao povo de Paulo Afonso. O que se diz, o desrespeito, inclusive, ao convidado do Banco Sicoob, que foi para fazer uma apresentação e simplesmente os 2 se retiraram. Então isso mostra o espelho real, mostra o futuro real, o presente real de quem são as pessoas que estão lá para legislar a nossa cidade. Bom, faltar a oportunidade para a gente conversar. Esse programa está sempre à disposição para a gente tratar das coisas de Paulo Afonso, assim e tal. E disse que ia lhe abraçar sem lhe apertar e vai para a última pergunta. É verdade, eu tomei conhecimento nos bastidores de que o senhor teria recebido um convite do Partido Progressista para figurar como vice de Mário Negromonte? Ou minha fonte está enganada? Ô, Bob Charles, vamos ter mais um pouco de tempo para que a gente possa estar se respondendo. O que eu posso estar lhe dizendo... Então a sua fonte, na verdade, está enganada. Está enganada. A sua fonte está enganada, ela não está mostrando muita veemência no que está falando, entendeu? Deve ser um desejo, né? Pode ser um de desejo. De repente é uma mulher, né? A gente falou aqui em metrosexual, agora de repente é uma mulher. Não, né? A questão do metro é porque, né, o metrosexual é aquele homem que é muito bem cuidado, muito bem diferenciado no seu look, né? Vamos pra frente. Então, assim, a questão hoje de convite de políticos, de partido, Bob, eu posso estar lhe dizendo assim, que não podemos se descartar de forma alguma. Acima de tudo, tem que prevalecer a amizade, entendeu? Então, se houve convite, se não deixa de ter convite, é aquela coisa, tem que se manter a parcialidade e tudo na hora certa. O que eu posso estar lhe dizendo é que, de todo o coração, eu faço parte do grupo Anilton Bastos Pereira, ao qual agora vou estar declarado, lógico, como sempre tive, ao pré-candidato Luiz Barbosa de Deus como prefeito da nossa cidade. Então, o futuro a Deus pertence, o futuro vai revelar e o futuro vai dizer muitas coisas, e que eu não tenho dúvida, o que for o melhor para Paulo Afonso, vamos estar juntos. Bom, muito bem, não vai faltar oportunidade para a gente conversar mais. E na próxima semana, teremos quantas sessões ainda para fechar? 2 sessões? Fecha o ano de 2015. A expectativa para 2016? Já que é um ano de eleição. É um ano de eleição, é um ano meio turbulento, né? Então, assim, é uma expectativa boa, né? Esperar que agora com esse recesso do Legislativo,
os vereadores vão dar mais uma acalmada, vão dar mais uma relaxada, vão estar mais em família. Em 2016 ter um empenho maior, cada um pela sua reeleição, pelos seus trabalhos, pelas suas comunidades, pelas suas bases, pelas suas lideranças, enfim. Acredito que 2016, lembrando que essas últimas 2 sessões promete, então assim, temos a aprovação da LDO, onde lá vai ter o direito de cada um fazer suas emendas, ver o que é o melhor para cada bairro, para cada comunidade, e, enfim, para designar o recurso que vem comprometer ao 2016, um recurso aprovado. Então, temos 2 sessões ainda para finalizar e pedir a Deus que seja tudo em paz, tudo tranquilo, mas ao tempo que você já sente um clima um pouco conturbado. Qual é a sua avaliação em relação à possível aprovação do ICMS, que vai minorar alguns problemas que o município está enfrentando? Ô, Bob Charles, estou muito otimista até com a Câmara dos Deputados Federal para que realmente venha a aprovar, porque se não for aprovado esse ano, para o ano iremos herdar uma grande sequela no ICMS de Paulo Afonso. Já estamos passando da casa dos 55 milhões de reais. Então, se você vê por aí afora, tem prefeituras hoje que tem porta fechada. Se você vê aqui no estado de Sergipe, só tem prefeitura funcionando dos áreas, que é a de serviço público e a de saúde. Tem prefeitura aqui, muito pertinho, aqui em Alagoas, Água Branca, Delmiro Gouveia, que está com um índice muito alto de demissão. E o prefeito Anilton Bastos vem se preocupando cada vez mais, fazendo tudo. Está tendo a contenção de gastos a nível de que, por exemplo, vamos dizer, a questão de hora extra, a questão de carro alugado, enfim, essas coisas que lá no futuro, confiando em Deus, vai voltar tudo de volta. Mas tudo isso é para que evite um pai de família ficar desempregado. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. A gente volta a conversar. Macário, prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por atender o nosso convite. Vou começar, comecei com o Marconi falando sobre a respeito dessa notícia que aparentemente pegou todo mundo de surpresa quando, por falta de dinheiro, a eleição de 2016 não terá urna eletrônica. Bom dia, Macário. Bom dia, meu amigo auxiliar, a todos que fazem a Rádio Betel. Na verdade, eu acho que é um retrocesso muito grande, né? Todos nós ficamos realmente tristes, até porque nós pensamos sempre em evolução. Mas às vezes, por falta de competência de alguns dirigentes, até do país, nós pagamos um tributo que a sociedade não deveria pagar. Mas, infelizmente, isso é verdade. Eu estava comentando aqui, o Macário, antes de você chegar, e o próprio Marconi, que o país deveria ter apenas uma eleição, talvez minorasse esse tipo de problema. Você é favorável a uma eleição só, Macário? Meu amigo Bob Charles, eu lhe digo isso com pureza de minha alma. Eu acho um absurdo. Nós somos um país que não estamos preparados para 2 eleições em 4 anos. Nós sabemos que isso aí é o seguinte, indiferente de qualquer coisa, os gastos dobram. A eleição de deputado eles fazem individualmente. E a eleição de prefeitos, vereadores, etc., queira ou não queira, o país está envolvido. O fundo partidário vai acontecer 2 vezes consecutivas em 4 anos. Então, tudo isso é contra a sociedade. Eu sou veementemente contra as 2 eleições em 4 anos. É verdade. Eu estava tratando aqui da questão das sessões da Câmara, eu acho que você já passou também por um outro horário. Eu estou perguntando numa enquete, eu levantei essa enquete agora, recentemente, e pelos números nós vamos comentar aqui. Em sua opinião, qual o turno ideal para a realização das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Paulo Afonso? Manhã, por enquanto, está em 18%, à tarde 3%, é inviável à tarde, à noite 40% e o outro tanto faz, não vou mesmo, 39%. 105 pessoas apenas participaram até agora. Você acha que essa ausência do público, embora as sessões, em função não vou chamar de ringue, mas do plenário tem se transformado nisso ultimamente, de troca de farpas de lá e de cá, você acha que a ausência de público acontece por quê, Macário? Mas não é questão de lógica, né? Não precisamos nem ser inteligente ou burro. Agora, também aceito a opinião das pessoas, especialmente de cada presidente que aí esteve. Paulo Afonso, durante pelo menos o meu período, a primeira vez que voltei, no segundo mandato que voltei, no 4º mandato é que voltei assistindo as sessões pela manhã na segunda-feira. Ora, é lógico que muita gente gostaria de estar lá às 19 horas, às 20 horas, mesmo que começasse às 20 horas, porque qual é a condição que vai dar para o cidadão que está empregado? Qual é a condição que vai dar ao empresário que gostaria até de gerir alguma coisa, de assistir algumas coisas e tal? Então, é uma questão de concepção de cada um. Mas na minha cabeça, na minha maneira de entender as coisas,
eu entendo que a sessão, para atender a toda a comunidade, seria a partir das 20 horas. O dia, para mim, é diferente. Para mim é diferente. O questionamento de ser no começo da semana ou no fim da semana, para mim não faz diferença. Agora, entendo que a participação ativa de toda a sociedade seria noturna na sessão. Muito bem. O prefeito Anilton ontem se reuniu com alguns vereadores da bancada da situação para alinhar um pensamento só em função da decisão do ex-deputado federal Luiz Barbosa de Deus, que optou, como já era, não é mais novidade para ninguém, que Luiz Deus seria o candidato do prefeito Anilton. A oposição apresenta candidato, Macário? Olha, Bob, até onde conheço, e todo mundo sabe que eu sou vereador do PP, até onde conheço, até o último encontro que tive com o Mário Júnior, ele confirmava a sua candidatura a prefeito, certo? Portanto, eu estou entendendo que a oposição deve sair com o Mário Júnior como candidato. Essa foi o que ele me falou, mas isso tem mais ou menos 25 dias. Daí para cá não mantive mais contato com ele, mas ele me disse que seria candidato. Já comentei isso aqui hoje, porque o governador Rui Costa havia mantido, pelo menos saiu isso na imprensa da capital, de que nas cidades do porte de Paulo Afonso e aqui no norte da Bahia, ele não pretendia pulverizar, ou seja, os aliados teriam apenas um candidato. E embora o PP seja adversário político do grupo que aí está, é parte da base aliada a Rui Costa. E o que eu estou questionando por isso, somente por isso. O Marconi acha que talvez haja sim candidatura. Eu não sei. Eu para ser muito sincero, quem me conhece sabe a minha maneira de fazer política, não faço política falando das pessoas. Não tenho inimigo, nem político, nem pessoal, e nem quero, graças a Deus. Quero terminar o meu dia de vida, até o dia que Deus quiser, sendo coerente com as minhas coisas. Você sabe que sempre foi um cara que, até o quarto mandato, todas as sessões eu escrevia para lá, e agora estou sendo me precavendo para dar oportunidade às pessoas que estão chegando com vontade, com força, e depois fazer uma análise profunda para não ser injusto com as pessoas. Eu acho que a melhor coisa do mundo é você não ser injusto com ninguém. Quando faço um pronunciamento, eu faço 100% consciente do que estou falando. Entendo eu que o momento realmente é de dificuldade para todo mundo. Nós estamos numa crise no país que Deus chegar a esse tipo de pergunta, mas o momento, na verdade, não é um momento de calma para que a gente... De reflexão? De reflexão, para que a gente veja onde vamos chegar. E entendo que essa pergunta, aliás, essa notícia que correu por aí, eu tomei conhecimento também. Eu acho, até não vou discutir com o governador essa coisa, eu acho até que é obrigação dele, né? Se ele puder conciliar esse tipo de coisa em qualquer cidade ou em todas as cidades, parabéns a ele, certo? Mas acho que, pelo menos até o momento, eu estou entendendo que tem candidato. Como é que se avalia o ano de 2015, a sua atuação particularmente na Câmara de Vereadores? Olha, Bob, eu saio consciente, termino o ano consciente do dever cumprido. Basta dizer o seguinte: eu vou começar pelo bairro onde resido, mas eu posso olhar que nos requerimentos, eu tenho, sei lá, centenas de requerimentos, mas eu me preocupei muito com o bairro rodoviário BTN por ser periferia, né? É um bairro grande, você tem uma ideia, o BTN como todo é do tamanho da cidade de Ribeirão do Pombal. A diferença do censo de 2010 foi de 200 e poucos habitantes, não é 200 e poucas famílias, não é 200 e poucos habitantes. Então, é uma cidade grande ainda, procurando base para se estruturar melhor. Tem um comércio independente, um comércio muito bom, mas infelizmente ainda os benefícios ainda são prementes. A verdade é essa. E acho até que é nessa hora que a gente tem que se unir todo, indiferente de ser base de governo, oposição, é que a sociedade, por ser um bairro grande, está carente de muita coisa. Então, eu sempre fiz os requerimentos no começo do ano, atendendo, inclusive, o regimento interno da casa. Eu reitero seguindo antes, tudo sempre pensar no bairro rodoviário, tudo que é possível, e eu passei e vi a necessidade do BTN. Eu não só fiz no primeiro ano, como reiterei no segundo, no terceiro, no quarto, e assim por diante. Então, eu tenho convicção da consciência do dever cumprido. Tem algumas promessas agora de começar a cumprir, aliás, atender alguns requerimentos meus feitos no bairro rodoviário. Porque lá eu fiz todos. Se você pensar, eu fiz todos. Certo. Qual é o grande clamor? Ou seja, qual é a obra que urge a maior necessidade hoje lá? Rapaz, parece piada, mas é verdade. Vivo lá, adoro o bairro que moro.
Você fala da educação, não discute muito, você fala da saúde também, você não vê muita crítica, mas o que eles mais desejam no barro rodoviário, olha, veja que negócio, o que é a cabeça das pessoas, e o que acho que ele acha bem está dele. Uma praça, por incrível que pareça. Uma praça. Certo? Isso eles sentam comigo, é no vazio, na minha casa, no meio da rua. Pô, todo mundo tem uma pracinha para sentar, com um coretozinho, não sei o que lá e tal. O Wi-Fi, para ele ficar batendo papo. Exato. E outra coisa, eles acham que tem uma área privilegiada, que seria o seguinte, seria até embelezar a cidade. Ele achava que uma praça ali na Avenida dos Estados Unidos, que é larga e tal, voltada para a BR, né? Ou para a BR-210 e a BR que desce para Alagoas, eles acham o seguinte, ali seria realmente quem entrasse ou não na cidade, mas passaria por uma coisa mais bela, tal, então entende eles que aquilo seria benefício total, não só para o bairro, mas sim para toda a cidade, porque tinha a imagem de uma cidade bela para quem passasse por ali. Certo. Quadra coberta, já tem por lá? Não. Parece eu fiz requerimento, reiterei pela 4ª vez, foi feita a recuperação da quadra agora, lembrado, piso, etc, mas a cobertura ainda não. Ainda não. Espero que antes do fim do mandato do prefeito e até do nosso mandato, isso aconteça, porque é o seguinte, nós moramos numa região muito quente, todo mundo sabe disso. A criançada que tem hora que eu chego lá, não dá para você entender, bicho, como é que a criançada aguenta aquele negócio. Mas em pleno meu dia, tá o cara jogando descalço que não tem dinheiro para comprar um quixote. Saneamento básico. Rapaz, esse ainda eu entendo que a situação tem uma parte que é crítica, né? Por exemplo, aquela saída da rua Rio de Janeiro ali, sempre que chove, tem retorno porque não tem como sair água ali, é um negócio absurdo, certo? Mas também entendo que a partir do momento que a Embasa começou a cobrar saneamento básico, que para mim é uma taxa 100% abusiva, essa aí é uma questão de honra, eu não votarei. Se meu pai fosse isso, pedisse para votar a favor de uma taxa daquela, eu votaria contra. Seria a primeira vez na minha vida que eu ia radicalizar. Certo? Porque não é possível que uma pessoa, que uma sociedade, diferente de poder aquisitivo, vá pagar 80% de taxa de esgoto. Isso é uma taxa altamente absurda. Você vê, os caras chegam chorando, rapaz. Pessoas ganhando salário mínimo com 4, 5, 6 filhos. Então, essa aí, para mim, é rigorosa abusiva. Portanto, entendo que é a obra da Embasa, portanto, do governo do Estado em quem votei. E isso deve ser corrigido o mais rápido que for possível. Macário, você tem conseguido algum benefício junto ao governo para o bairro Tancredo Neves? Rapaz, pelo menos solicitado você tem. Eu estou dizendo, solicitações todas, mas também não seria hipócrita para dizer que não foi atendido a alguns requerimentos. Né? Por exemplo, a rua Delmiro Gouveia, a Padre Lourenço, quando eu assumi, tinha entrado ali do Quênio, saindo para aquela rua por trás do Quênio, que era intransitável. Eu fiz o requerimento imediato, foi atendido. Portanto, tem sido feito algumas coisas. Muito pouco em relação à necessidade da sociedade. Porque, veja bem, qual é o papel do vereador? Ele é o espelho da sociedade, indiferente de que partido ele seja. Eu costumo dizer o seguinte, não tenho ciúme de vereadores. Deveríamos andar com os 15 juntos. Não vejo quando já, mas cara, tem 10 vereadores, passou um vereador aqui no bairro da Vera, devia estar aqui os 15 todo dia. Claro. Certo? E se passar melhor para a sociedade. Se eu encontrar na rua, no bairro que eu moro, se passar na frente da minha casa, eu convido para entrar, se pegar uma água, para bater papo, nós vamos bater para a verdade junto, porque eu entendo que nós somos vereador do município. Claro que a parte setorial onde você mora, porque a sociedade está envolvendo com você dioturnamente, bicho, as necessidades na saúde, às vezes liga para uma ambulância, mas meia-noite, a mulher vai para descansar, vai buscar quem? É um vereador, seja quem for. É clientelismo? Não. Clientelismo é o cara que está dando dinheiro, que é proibido, ali não permite, mas é o seguinte, mas vai deixar uma senhora descansar no meio da rua ou dentro de casa? Então, isso eu vejo, eu faço, todos os vereadores fazem. Eu tenho um assessor no bairro rodoviário que eu reputo um cara de um coração grande, um cara espetacular. Ele já tem a chave da garagem e do carro. Certo? A mulher liga para eles, entendeu? Coitada, porque já tentou uma maneira de chegar ao hospital, não tem como. Não tem carro, não tem moto, não tem bicicleta. Aí tem que ligar para alguém que possa realmente servir. Poderia, que se fosse ou não político, se ligasse para minha casa, eu faria a mesma coisa. Certo. Entendeu? Macário, como é que você avalia o atual momento na Câmara de Vereadores? Olha, Bob, eu tenho por princípio dizer o seguinte, todos nós sabemos que
o embate, o debate do parlamento, ele às vezes é ilimitado, né? Infelizmente, às vezes é ilimitado. E sou daqueles que entendem que cada cabeça é um mundo, né? E respeito. Eu fico triste quando as pessoas se degradam, na verdade é isso. Eu acho que não precisa deixar tanto, né? Quando as pessoas se degradam ou vão para o lado pessoal, entristece, certo? Porque eu acho que o que é o parlamento, né? É o diálogo, né? Eu acho até que ponto de vista você não pode transformar meu ponto de vista no ponto de vista de fulano, né? Uhum. Eu tenho meu ponto de vista, eu sempre me baso naquilo que sempre convivi, que ouço da sociedade, das pessoas. Agora, eu acho que tem momentos que as pessoas se excedem e não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém. Uhum. Indiferente de onde venha, se é de direita, se é de esquerda, se é amigos. Porque a coisa, Bob, que eu posso garantir, a política passa, os amigos ficam, tá certo? Não adianta, porque amanhã nós estamos todo mundo junto, né? Então, essa coisa, bom, qual é o papel do vereador? Tem que denunciar, tem conhecimento de coisas erradas, o papel dele é denunciar, sim, claro. Entendo assim. Qualquer vereador, diferente de a posição dele. Agora siga partidária. Agora, o que a gente não pode, e eu não faço, e entristeço quando acontece, é criar, se é o caso. Eu aqui jamais vou censurar ninguém, que quem é responsável pelo que fala é a própria pessoa. Claro. O vereador Macário é 100% responsável por todos os seus atos, todos. Aquilo que eu falar na Câmara, no meio da rua, na minha casa, eu me responsabilizo 100% por ele. Portanto, não posso julgar as pessoas. É verdade. Eu acho que cada um tem o direito de se explicar da maneira que acha que é correta. Tá, Macário, 2016 é um ano de eleição. Você vai à reeleição? Meu amigo Bob, eu fiz uma reunião em casa para fazer no domingo passado, até surpresa. Quem? Até para minha surpresa, eu tenho sido convocado por alguns amigos para uma reunião. E aí vinha protelando, adiando e tal. E quando foi na semana passada, aliás, uns 15 dias passados, juntou uma meia dúzia de amigos. Não, cara, vamos sentar para conversar e tal. E eu, como de praxe, resolvi prestar conta do meu mandato. Né? Meu mandato não é meu, é da sociedade. Portanto, sentei, graças a Deus, foi uma reunião muito proveitosa, apareceu muitos amigos, mas muitos amigos, pessoas até que eu não sabia que usaram lá. Tinha um amigo meu que levou uma caixinha de som até para ele anda no carro dele. E teve pronunciamentos que me surpreenderam. São meus amigos há muito tempo, mas não sabia a escala, certo? Que lá foi processada. Então me deixou muito feliz. Então me deixa tranquilo para dizer o seguinte: saio candidato à reeleição, sim. Pelo sim, pelo não, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco. Nós vamos falar muito mais. Estamos fazendo 2 sessões para concluir o ano, não é isso? Isso. Quais as expectativas dessas 2 sessões? Marconi disse que tem votação da LDO, essas coisas? Na verdade, a gente só pode encerrar o ano quando realmente votar a LDO. Né? Mas entendo bem que, mesmo no momento de dificuldade, o orçamento eu já fiz tenho mais ou menos uns 20 dias que está na minha mão, eu já tenho folheado, tenho analisado e tal. Pretendemos fazer algumas emendas, mas com convicção de que será. O que está contido no contexto atende mais ou menos a premissa do momento, porque na verdade as dificuldades são grandes e, diferente de quem quer que seja o governo, tem que ter responsabilidade, né? Uhum. E a gente está vendo que o orçamento está mais ou menos coerente com aquilo que é possível ser feito. Muito bem. O BTN tem o quê? 50 mil habitantes, mais ou menos por aí? Rapaz, hoje é em torno de 54, 55 mil habitantes. Um só representante, mas você ali ao lado, 2 representantes para toda essa comunidade, é muito pouco? Rapaz, ainda você diz que todos os vereadores deveriam estar circulando. Muito pouco, certo? Eu tenho ideia, em Pombal tem 3 vereadores, né? E a cidade é do tamanho do Beira do Pombal. O BTN é do tamanho do Beira do Pombal. Pode levar estatisticamente, levantar que você vai ver isso. Uhum. Entendeu? É muito pouco. A gente não pode criticar também. Ainda tem uma coisa também que eu venho combatendo e fiz até algumas denúncias, melhorou um pouco. O BTN também foi um bairro um pouquinho. As pessoas vinham de outras cidades e tal e não transferiam o título. Por vínculos de amizade ou de parentes que eram candidatos e tal. Mas, em uma das revisões feitas, há uns 3, 4 anos passados, já veio em torno de uns
uns 60% do pessoal que estava lá fora. Melhorou muito. Porque era uma cidade grande, onde você se chamava pequeno politicamente. Porque, infelizmente, a vida pública é assim. Né? O benefício vem com o número de votos. Infelizmente. Não deveria ser assim, mas é. Né? Isso a gente tem que ser muito sincero e transparente para ter coragem para dizer isso. É verdade. Macário, obrigado pela sua participação conosco.